Oi, pessoal! Meu nome é Gisele Rodrigues, eu sou aluna do segundo ano C e hoje, junto com os meus colegas, irei falar um pouquinho para vocês sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é considerada por diversos historiadores o principal marco da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Legal, né? Mas aí você me pergunta, e aí, Gisele, o que foi a Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa foi um movimento social e político que aconteceu na França entre os anos de 1789 a 1799. Esse movimento resultou na queda do antigo regime e, posteriormente, deu origem à República Francesa. Naquela época, a sociedade francesa se organizava sob o antigo regime, ou seja, ela era dividida em estamentos. O que são estamentos? São divisões determinadas pelo nascimento que impediam a mobilidade social. No finalzinho do século XVIII, a França se encontrava dividida em três estados. No primeiro estado se encontrava o clero, no terceiro estado se encontrava a nobreza e no terceiro estado haviam vários setores: burguesia, trabalhadores, camponeses e profissionais liberais. O primeiro e segundo estado, que era composto pela nobreza e burguesia, eles estavam isentos de pagar impostos. Eles não pagavam impostos. Enquanto o terceiro estado, que era composto pelos trabalhadores, camponeses, profissionais liberais e burgueses, arcavam com todo o imposto. E apesar de eles sustentarem todo o luxo da burguesia e do clero, eles não tinham uma representação política, o que deixavam eles muito desconfortáveis. Eles não gostavam disso, principalmente a burguesia. Bom dia, pessoal. Eu sou Carla Cristina, aluna do segundo ano C, e hoje vamos apresentar um trabalho sobre a Revolução Francesa. Bom, minha parte foi quem iniciou essa revolução, né? Como vocês sabem, a Revolução Francesa foi iniciada no 17 de junho de 1789, impulsionada pela burguesia e ainda contando com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Olá, tudo bem? Me chamo Cauã Felipe, sou aluno da ERE Manuel Guilherme da Silva, a EREMAG, situada na cidade de Passira, e sou aluno do segundo ano C. E hoje vou falar sobre as fases da Revolução Francesa. Para fins de estudo, dividimos a Revolução Francesa em três grandes partes: a monarquia constitucional, a convenção nacional e o diretório. A monarquia constitucional ela foi de 1789 a 1792 e no dia 26 de agosto de 1789 foi aprovada pela Assembleia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esta declaração assegurava os princípios da liberdade, que foi o lema da Revolução Francesa, que são a liberdade, igualdade e fraternidade. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provocaram novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiam para outros países. A instabilidade na França era grande. Uma das características da monarquia constitucional foi que o governo foi transformado em monarquia constitucional. O que é isso? É um sistema político na qual um rei e uma rainha têm seus poderes limitados pela Constituição. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal, só seria eleito quem tivesse uma renda mínima, que isso era o voto censitário. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos. Manteve-se a escravidão nas colônias. A Convenção Nacional ocorreu de 1792 a 1795, logo após a monarquia constitucional. O que foi isso, a Convenção Nacional? A Assembleia Legislativa foi substituída através do sufrágio universal masculino. Pela Convenção Nacional, que a monarquia implantou a República. Os jacobinos eram a maioria neste novo parlamento. O rei Luís XVI foi julgado e condenado por traição, sendo condenado à morte por guilhotina e executado em janeiro de 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta
teria o mesmo destino. Internamente, as divergências de como deveriam ser conduzida a revolução começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondinos são representantes da alta burguesia e defendiam posições moderadas e a monarquia constitucional. Por sua parte, os jacobinos representavam da média da pequena burguesia, constituída o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien, queriam a instalação de uma república e um governo popular. Dentro do período da Convenção Nacional existe um ano extremamente violento entre as pessoas suspeitas de serem contra-revolucionários e eram condenados à guilhotina. Este período ficou conhecido como Terror. O Diretório aconteceu de 1794 a 1799. Essa fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, girondinos, ao poder. Recebe este nome pois eram 5 diretores que governavam a França nesse momento. Os inimigos dos jacobinos, seus primeiros até revogar todas as medidas que eles haviam feito durante a sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos, atraídos à antipatia da população ao revogar o congelamento de preços. Diante dessa situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter o ânimo dos inimigos. Sou Maria Eduarda da Silva e irei falar sobre a importância da Revolução Francesa. Bom, foi um marco na história da humanidade, pois inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa fase foi tão importante que os historiadores a utilizaram para marcar o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Marcou também a ascensão da burguesia como classe social dominante, superando a aristocracia proprietária de terras, bem como a criação de novas instituições e formas de organizar a vida econômica, política e social que iriam se expandir para todo o planeta. Sou Karine Soares da Silva e vou falar das causas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi tão importante para a França como também foi importante para o restante do contexto europeu. Existia na França e na maior parte da Europa o que nós chamamos de Antigo Regime, ou então Ancien Régime em francês, que tinha como uma de suas características uma sociedade extremamente rígida, que era composta por 3 estados. O primeiro estado ele era formado pelo clero, segundo, ele era formado pela nobreza. E vale a pena a gente lembrar que esses 2 primeiros estados, ele compõem apenas 3% da população. E ainda por cima tinha uma série de privilégios, como por exemplo, isenção de impostos. E o terceiro estado representando pela restante da população. Eu sou Maria Eduarda Lourenço e vou falar sobre consequências e características da Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa teve como uma de suas principais características a influência dos pensamentos iluministas, tais quais as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa também teve grande participação popular, já que muitos grupos sociais da época estavam insatisfeitos, dentre os quais se destacavam pequenos produtores rurais, que no caso os camponeses, e os comerciantes, que seriam a burguesia. Esses grupos lutavam contra os privilégios da nobreza e do clero, bem como o absolutismo monárquico. Os 10 anos da Revolução marcaram profundamente a política, a sociedade e a economia da França, começando pelo fim dos privilégios da aristocracia e libertação dos laços que prendiam os camponeses ao clero e à nobreza. Os burgueses também se beneficiaram com a ampliação dos seus comércios e o fim do impedimento aos seus negócios. Esse período também abriu as portas para a fase do capitalismo e mostrou que um rei pode ser condenado. Da mesma maneira, os poderes do Estado foram separados, dando origem a uma Constituição.